Oi pessoal, sou Rafael, sou quiropraxista da coluna ajustada, eu atendo na unidade do Brooklyn. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre processos degenerativos. Por que a minha coluna se degenera? Por que às vezes no consultório a gente recebe pessoas de 60, 70 anos com uma coluna basicamente perfeita e às vezes pessoas com 30, 25 anos com processos degenerativos importantes? O que está machucando a minha coluna ali no meu dia a dia? A gente tem alguns vídeos falando aqui no nosso canal sobre curva, a curvatura da nossa coluna. Alguns estudiosos levam essa curvatura como curva de vida. Conforme você perde essa curva, a gente reduz aí a vida do nosso corpo. Por quê? Porque a gente começa a degenerar a nossa coluna. Então a nossa coluna, quando a gente olha ela de lado, ela precisa ter 3 curvas. Ela precisa ter uma curvatura cervical, uma curvatura dorsal e uma lombar. E essa curva ela foi feita para distribuir a carga, como se fosse uma mola. Então quando vem o impacto da gravidade, qualquer tipo de impacto na nossa coluna, isso daqui distribui carga. Como que se inicia um processo degenerativo? Principalmente com a perda dessas curvaturas. Então, exemplo, se eu estou lá, mexendo no meu celular, de cabeça baixa, o que vai acontecer com a minha cervical? Ela vai fazer isso aqui, ó. E ela perde a curva. Quando a gente não tem curva, gera mais impacto. A partir do momento que gera mais impacto, ele entra num processo de lesão, num processo degenerativo. Então o disco vai ter que absorver esse impacto, ele começa a reduzir de tamanho. Reduziu de tamanho do disco, fica instável a nossa coluna. O corpo é inteligente, vai começar a criar osso ao redor para estabilizar. Aí vem os famosos osteófitos, os famosos bicos de papagaio. São ossos que são criados pelo próprio corpo na lateral do corpo da vértebra para conseguir estabilizar a região. E por que precisa estabilizar? Porque se perdeu essa curva e gerou um processo de perda de altura do disco ali. E tudo isso começa a iniciar o processo degenerativo da nossa coluna. O mais importante de tudo é no nosso dia a dia, seja quando a gente fica sentado, seja quando a gente está no telefone, seja quando a gente está trabalhando, lavando louça, a gente está sempre atento à nossa postura, para tentar manter essas curvaturas da melhor forma possível. Então, se você tiver qualquer tipo de dúvida em relação eu tenho processo degenerativo, não tenho, o que está acontecendo com a minha coluna? A gente pode muito te ajudar. Por quê? Dentro do nosso processo de avaliação do corpo, a gente pede um exame de imagem. E no exame de imagem a gente consegue avaliar bem como é que está a condição dessa coluna. Se ela tem degeneração, se não tem. Tem perda de altura de disco, não tem condição do corpo da vértebra. Se tiver interesse em passar por um processo de avaliação, tem o link aqui embaixo desse vídeo. Você clica nele e vai entrar em contato direto com as nossas meninas aqui do comercial. Te vejo lá na unidade do Brooklyn, que é onde eu atendo. Até a próxima.